Você está cansado de jogos de cartas que são todos a mesma coisa, jogos competitivos, e chega lá um novo card game sobre um tema muito legal, um anime que você já viu há muito tempo, algo que te traz nostalgia, mas as mecânicas são basicamente as mesmas. Então, segue aí nesse vídeo que hoje eu vou te ensinar a jogar Zenkai Arena. Durante as minhas andanças por aí conhecendo jogos e conhecendo card games, principalmente em cenários competitivos, eu consegui estudar vários card games diferentes e nem todos eles eu tenho aqui comigo, porque eu também tenho contas para pagar e nem todos eles são tão sustentáveis assim. Posso dizer que tem uma certa bagagem e aí trazendo essa bagagem, vendo o que funciona, o que não funciona e algo que poderia funcionar em um card game, eu criei o Zenkai Arena. Bom, basicamente nesse jogo você tem que cumprir, né, tem que conquistar 3 pontos de vitória. Cada jogador possui 3 cartas de amigos, e esses amigos vão representar os pontos de vitória conquistados pelo seu oponente, pois toda vez que você perder um Zenkai, que um Zenkai seu for derrotado, você deve virar e ativar um dos seus amigos. Você vai ter uma habilidade a mais, sim, mas se você tiver que ativar todos os seus amigos, o seu oponente conseguiu 3 pontos de vitória e você perde a partida. Outra forma de você perder a partida também é caso você não tenha nenhum Zenkai na arena. Então, assim como no Pokémon, por exemplo, você tem ali o seu espaço ativo, ou seja, o seu Zenkai que está lá no combate mesmo, e também tem o seu banco de até 3 monstrinhos. Se o seu Zenkai ativo for derrotado e você não tiver ninguém no banco para colocar lá no lugar ativo, né, colocar ele na arena, você também é desqualificado e perde o combate. Uma das principais cartas que você vai ter no seu baralho, no seu deck, é o seu Ace. O seu Ace ele é um Zenkai, obviamente, só que ele não é uma carta que vai entrar no seu baralho. Ele já começa na arena e ele tem uma condição especial para evoluir, ou seja, ele não pode evoluir com outra carta do seu baralho. Assim que você cumprir essa condição que está aqui, você vai virar essa carta. Então ela não tem um verso como todas as outras cartas do baralho, ela é especial e já começa na arena. Quando o seu Ace é derrotado, ele não vai para o seu descarte, ele é destruído, ou seja, ele sai do jogo. No jogo também nós temos 2 tipos de cartas de Zenkais, que pode ser de 2 ou de uma cor. As cores no jogo representam basicamente um tipo de estratégia que pode se seguir com elas. Não necessariamente elas são focadas só naquilo. Cada uma delas com um arquétipo diferente e mecânicas diferentes de jogo. O azul, por exemplo, me dá liberdade para comprar muitas cartas. Ele lida muito com a quantidade de cartas na mão sua e do rival, e também me dá flexibilidade para recuar e trocar os meus Zenkais ativo com o Zenkai do banco. O amarelo, ele vai trabalhar muito com o custo das habilidades, o custo dos ataques, dando descontos ou mudando um pouco as cores, para dar também flexibilidade na hora de pagar as ações que você precisa fazer. O verde, ele vai trabalhar principalmente com defesas e curas. Ele vai lidar muito com o nível da vida atual do Zenkai e também ele vai usar muito combos que usam defesa para manter o jogo até o final. O roxo, ele vai basicamente servir para descartar e tirar os recursos do oponente ou até mesmo destruir cartas, lidando muitas vezes com a quantidade de cartas no seu ou no próprio descarte do rival. O vermelho, ele é o agressivo, ele vai geralmente usar muitos ataques poderosos ou vai dar um jeito de fazer os combos dos ataques ficarem ainda mais fortes. Então, ele é basicamente o mais fácil de jogar, é o que você quer usar para atacar bastante. E por fim, o preto, que vai servir principalmente para atrapalhar o oponente e também acaba lidando com ferimentos nos zenkais do oponente. Então esse aqui vai ser bem chatinho de lidar também. Cada caixinha de Zenkai Arena vem exatamente com 49 cartas e uma folha de marcadores. O manual do jogo você vai encontrar aqui nesse QR Code que leva para um drive com manual e com várias outras coisas específicas desse jogo. A primeira coisa que você vai precisar para montar o seu deck é definir as 3 cores que você vai utilizar na sua equipe. Neste exemplo,
nós vamos utilizar as 3 cores do deck inicial número 1, certo? A primeira caixinha, verde, azul e vermelho. Definidas as 3 cores, eu posso escolher os meus 3 amigos, que também vão ser cada um representante de uma dessas cores. Lembrando que eu não posso ter 2 brasões da mesma cor na minha equipe e eu também não posso ter 2 amigos da mesma cor na minha equipe. Mas o que eu posso fazer é substituir um desses amigos por um amigo que seja multicor, ou seja, só basicamente um amigo coringa. E aí eu simplesmente troco ele e coloco aqui. Um amigo coringa conta como uma cor específica, a cor multicor. Ou seja, eu não posso ter um segundo amigo multicor ocupando o lugar de outra cor dos meus amigos. Lembrando que eles todos começam viradinhos para baixo na minha arena. Amigos escolhidos, eu também tenho que escolher o meu ace, que também tem que ser de uma das 3 cores dos meus brasões. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente está usando o Burn da cor vermelha. Por fim, mas não menos importante, a gente vai selecionar 30 cartas com o fundo branco, cartas de deck, para a gente montar o nosso baralho. A única exceção é que eu não posso ter mais do que 2 cópias de uma carta com o mesmo nome no meu deck. Qualquer terceira cópia que tenha o mesmo nome tem que sair. A única exceção é quando as cartas de mesmo nome têm tags diferentes, Kai e Zen. Assim eu posso ter 2 cópias de cada uma delas, se eu assim desejar. As cartinhas de Zenkai Arena têm algumas questões específicas. Vamos conhecer aqui mais ou menos a anatomia das cartas. Primeiramente, toda carta vai ter um custo, que pode ser de algum brasão de alguma cor, ou pode ser um brasão branco. Sempre que o custo representar um brasão branco, eu posso pagar com brasão de qualquer cor. Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Basicamente, nós vamos ter cartas de Zenkais e cartas de itens. Aqui vai estar o nome da carta. Aqui vai estar o nível da carta. Basicamente, é o nível base, avançado e depois o elite. O habitat de onde é esse Zenkai. A fraqueza desse Zenkai, ou seja, o tipo que ele é fraco. O combo, para quando você utiliza essa carta não como o Zenkai propriamente dito, mas para fortalecer um ataque ou uma defesa. A barra de vida desse Zenkai. E aqui embaixo nós temos 2 seções que podem conter ataques e habilidades. Geralmente, na maioria das vezes, vai ter um ataque aqui em cima e uma habilidade aqui embaixo. Ataques vão ter o fundo escuro, enquanto habilidades têm o fundo claro. Todo ataque também possui um custo. Nesse caso aqui, eu posso pagar com qualquer cor de brasão. O ataque possui um tipo, que, se o meu oponente tiver uma fraqueza desse mesmo tipo, esse ataque vai ganhar mais um pontinho de força. Todo ataque tem um efeito, que pode ser realizado durante a fase de ataque. E também tem uma força base, uma força inicial, que pode ser aumentada por combos ou outras habilidades. Habilidades que têm esse fundo turquesa, elas são passivas, ou seja, sempre estão ativas, seja no seu turno ou no turno do adversário. Mas existem habilidades também ativas, que são com a cor amarela. São habilidades que você pode realizar apenas no seu turno. Algumas dessas habilidades podem ter um custo em brasão, de uma cor ou em branco mesmo. Nesse caso, até amigos podem ter habilidades com um custo de brasão. Além das cartas de Zenkai, como eu falei, nós também temos cartas de itens, que vão ter basicamente as mesmas coisas. Elas também têm uma seção de combo, que para você utilizar essa carta como combo para fortalecer um ataque ou uma defesa. O nome dela também vai estar ali, o custo, né, a categoria dela vai ser item, e ela também tem um tipo, né, que é uso único ou equipamento. Equipamentos, eles podem ser anexos a alguns Zenkai, da maneira que a barra inferior fica visível sempre naquele Zenkai. Assim, tem até um iconezinho aqui do equipamento para lembrar qual equipamento que está anexo a esse Zenkai. O mesmo Zenkai não pode ter mais do que uma carta de item anexada a ele, a não ser que algum efeito diga o contrário. Cartas de uso único, elas possuem uma habilidade roxa, que é uma habilidade instantânea, que acontece uma única vez. Assim como as habilidades dos aces, que também acontece uma única vez. Essa aqui, lembrando que ela deve ser virada.
A partir do momento que eu utilizar a habilidade aqui dessa carta, eu revelo ela, faço o efeito dela, faço a habilidade dela, e ela vai para o topo do meu descarte. Já cartas de itens, elas vão ser habilidades passivas ou ativas, que vão ser habilidades extras para o Zenkai ao qual ela estiver anexa. Os Zenkais também podem evoluir, embora um Zenkai não possa evoluir no mesmo turno que ele entrar em jogo. O Zenkai geralmente vai ter uma evolução para o nível avançado, ou alguns deles existem também evoluções do nível Elite. Sempre que um Zenkai tiver evolução do nível Elite, ele tem duas opções: Kai ou Zen. Assim como em Zenkai Adventure. Quando eu for evoluir um Zenkai que já está na arena, eu simplesmente vou pegar a carta da minha mão e vou colocar sobre esse Zenkai. Mas atente-se a duas coisas. Primeiro, a faixa aqui de baixo, seja um ataque ou uma habilidade, deve permanecer visível para a evolução. E, na hora que eu vou baixar essa carta, o custo da carta de baixo se torna um desconto para eu jogar essa carta da minha mão. Ou seja, nesse caso aqui, eu não preciso pagar o custo verde, tendo que gastar um brasão de qualquer cor. Diferente de jogos como Pokémon, por exemplo, eu não preciso ter a primeira fase em jogo para jogar essa aqui diretamente da minha mão. A diferença é que eu vou ter que pagar o custo inteiro e ele não vai ter a habilidade da fase anterior aqui embaixo. Da mesma forma, eu posso também evoluir diretamente para a fase Elite, pulando a fase avançada. O que eu não posso fazer é colocar outra fase Elite aqui, ou colocar essa fase avançada aqui no meio das cartas. Eu posso me familiarizar com as evoluções de Zenkai Arena nessa pequena caixinha aqui, que mostra qual que é a fase anterior a esse Zenkai. E mesmo que esse aqui não seja a fase anterior, ele é a fase anterior da sua fase anterior. Então, ele pode ser jogado diretamente sobre este carinha aqui. E eu posso fazer, por exemplo, um segundo Zenkai no meu banco, né, na minha arena, evoluindo direto, por exemplo, para este daqui. Além dos Zenkais de 3 fases, base, avançado e elite, nós também vamos ter Zenkais de 2 fases, que podem inclusive ser de 2 cores. Esse aqui, por exemplo, o Dogout, ele é tanto da cor vermelha quanto da cor azul, podendo entrar em qualquer baralho que tenha pelo menos a cor vermelha ou a cor azul, ou mesmo ambas as cores. Note que o ataque deles, por mais que eu possa pagar um brasão de qualquer cor, vai ter um efeito específico dependendo da cor que eu usei para pagar esse custo. Isso vai se repetir para alguns encais também. Equipe montada, vamos ver como que vai ficar o nosso tabuleiro de frente para o oponente. Primeira coisa, centralizado mais à frente vai estar o nosso ace. Junto dele, aqui na esquerda, todos inativos, vamos ter os nossos 3 amigos. Entre o nosso ace e os nossos amigos, nós vamos ter os nossos 3 brasões. Aqui na nossa direita, nós vamos ter o nosso deck. E à frente dele tem que ter um espaço para a gente montar a nossa pilha de descarte. Aqui atrás, nós temos que ter um espaço para colocar até 3 Zenkais no nosso banco de reservas. E é isso que a gente precisa para jogar Zenkai Arena. Da mesma forma, o nosso rival vai ter exatamente essa configuração do lado dele da mesa. No início do jogo, cada jogador vai comprar 5 cartas do topo do seu deck e uma única vez na partida, nesse momento antes de começar, ele pode escolher trocar todas elas, colocar no fundo do seu baralho e comprar 5 novas cartas do topo. E então, essas 5 novas vão ser a sua mão definitiva inicial e as cartas que foram aqui para o fundo vão ser reembaralhadas no seu baralho. Feito isso ou não, define-se quem começa a partida. O primeiro jogador tem direito a utilizar apenas um dos seus brasões no seu primeiro turno. O segundo jogador pode utilizar 2 dos seus brasões no seu primeiro turno. A partir do segundo turno de cada jogador, ambos podem utilizar todos os seus 3 brasões. A primeira coisa que você deve obrigatoriamente fazer no início do seu turno é comprar uma carta e colocar na sua mão. Sempre com o efeito de ser que você deve comprar uma carta, ela deve ser do topo do seu baralho, a não ser que especifique algo diferente.
do fundo ou do descarte, e assim por diante. Basicamente, você tem quatro possibilidades de ações que você vai utilizar os seus brasões para fazer, de ações ativas, ou duas possibilidades de ações neutras, utilizando elas conforme você quiser, a mesma várias vezes, se for o caso, contanto que você tenha brasões para utilizar. Porém, ações neutras só podem ser feitas uma vez no turno, seja ela qual for. Vamos para as ações então. A primeira ação é jogar uma carta de Zenkai. E eu vou jogar uma carta de Zenkai num espaço vazio, seja aqui no meu banco, né? Porque a minha arena nunca pode estar vazia. Ele vai entrar aqui, paga o custo e simples assim. Em algum turno futuro, eu poderia evoluir esse Zenkai jogando uma carta da minha mão da mesma forma. Ao invés de jogar no espaço vazio, eu jogo sobre ele, como a gente já viu, pagando apenas o custo diferente, né? Ou seja, eu teria o verde de desconto. Outra ação que eu posso fazer no meu turno é jogar uma carta de item. Lembrando que se o custo for branco, eu uso qualquer cor de brasão. Faço o efeito do item comprando as cartas aqui do topo do meu deck, o que diz esse item aqui, e descarto ele. Outra ação possível no meu turno é ativar uma habilidade, seja ela gratuita ou mesmo aquelas que têm um custo de brasão, mas são elas as habilidades que têm o fundo amarelo. Essas habilidades geralmente só podem ser feitas uma única vez no meu turno. Existem alguns amigos que também vão ter habilidades que eu preciso pagar um custo de brasão. É uma habilidade amarela, ou seja, uma habilidade ativa. E ele também pede para eu exaustar esta carta, ou seja, virar essa carta 90 graus. Por mais que eu ainda consiga pagar o custo desse brasão novamente, eu não posso ativar essa habilidade de novo porque eu não consigo exaustar essa carta novamente. No final do meu turno, a gente vai ver mais adiante, todos os amigos que estiverem exaustos voltam para a condição de, de preparados, vamos dizer assim. Por fim, mas não necessariamente a última ação ativa que eu poderia fazer no meu turno, é a ação de atacar. E aí eu vou pagar, a primeira coisa que eu faço é pagar o custo do brasão necessário para fazer aquele ataque. Feito isso, eu ativo os efeitos que estiverem aqui descritos no ataque que eu estou utilizando. Alguns detalhes importantes. Um mesmo Zenkai não pode atacar mais de uma vez, mesmo que eu consiga pagar o custo do brasão dele novamente. Da mesma forma, um Zenkai que está no meu banco de reservas não pode atacar, apenas aquele que estiver como ativo na minha arena. Obviamente, existem alguns efeitos que vão burlar essas regras, mas, por via de regra, é assim que funciona. Digamos que eu tenha todos os meus brasões disponíveis, eu também tenho duas ações neutras que eu posso fazer no meu turno, cada uma delas apenas uma vez, que é gastar um brasão qualquer para trocar o meu Zenkai ativo por outro que esteja aqui no meu banco de reservas, e a outra é gastar um brasão qualquer para comprar uma carta. Vamos simular aqui um ataque, sendo que esse aqui é o meu Zenkai ativo e esse aqui, neste exemplo, é o Zenkai ativo do meu rival, do outro jogador. Ao declarar o ataque, a primeira coisa que eu tenho que fazer é gastar os brasões necessários. Por que eu digo brasões necessários? Porque alguns ataques vão exigir mais do que um brasão. Então a primeira coisa que eu faço é virar os brasões para começar a fazer as coisas do ataque, os efeitos e declarar qual é a força do ataque. Pois bem, feito isso, eu posso então fazer aqui o efeito que está nessa caixa com fundo escuro. Alguns efeitos vão dizer que devem ser realizados antes do ataque, outros depois do ataque. Mas quando não é especificado se é antes ou depois, o próprio jogador que está atacando deve escolher a ordem de fazer isso aqui. Enfim, nesse caso aqui, este ataque teria 3 de força. Como ele é do tipo fogo e a fraqueza do meu rival também é fogo, eu já estou atacando com 4 de força. Feito isso, eu ainda posso escolher, antes de declarar a força do ataque, descartar uma carta da minha mão como combo. Nesse momento, eu estou ignorando tudo o que está na carta, exceto a caixa de combo. Então, nesse exemplo aqui, eu deixo a carta do ladinho do atacante e estou dizendo que eu estou atacando com 3, mais um da fraqueza 4, mais 2 do combo 5, 6. Da mesma forma, o meu oponente também pode utilizar uma carta da mão dele
para reduzir o meu ataque. Assim que eu declarei o ataque 6, eu não posso ativar mais nenhum efeito, e digo, estou lhe atacando com 6 de força. Depois, o meu oponente pode escolher ou não utilizar uma carta de combo, aproveitando os escudos para reduzir meu ataque. Ou seja, o ataque que eu declarei de 6 chega até ele com força 5, porque ele está reduzindo um escudinho. Detalhe que eu também posso reduzir com as habilidades dos Zenkais, ou seja, esse Zenkai em específico está reduzindo meu ataque em 2 pontos, um do combo e outro da sua habilidade. Ou seja, ele está recebendo um ataque de apenas 4 pontos de força. Basicamente, cada Zenkai tem 3 pontos de vida: nível verde, nível amarelo e nível vermelho. Se o Zenkai não está com nenhum marcador, ele está no nível verde. Se ele estiver no amarelo, ele é nível amarelo. E, se ele estiver no nível vermelho, ele estará com um coraçãozinho vermelho. Se ele for derrotado, ele não precisa de marcador nenhum. Ou seja, existem 3 instâncias para o Zenkai: o saudável, vida cheia, ferido no amarelo ou ferido no vermelho. Um Zenkai que está ferido no vermelho não pode receber mais ferimentos por habilidades. Ele não pode ficar mais ferido do que já está. Para ser nocauteado, ele precisa receber dano, ou seja, ele precisa ser atacado. Raramente vai haver alguma habilidade que cause dano. A maioria das habilidades em Zenkai Arena vão causar ferimentos, mas ferimento nunca vai entrar no Zenkai que já está no vermelho. Então, algumas habilidades podem acabar não surtindo efeito, não podendo ser realizadas em Zenkais que estão com a vida no vermelho. Mas, voltando ao nosso exemplo, com o ataque 4 passando, eu vejo as resistências, as defesas do Zenkai rival. Nesse caso aqui, são os números que eu preciso alcançar para quebrar, ou seja, para terminar, derrotar, descer aquela barra de vida. Nesse exemplo, como estou passando 4, eu consigo derrotar a barra de vida verde do meu rival, mas não é o suficiente para o amarelo. O meu ataque de 6 seria suficiente, porque aí eu somaria aqui as duas defesas e eu deixaria ele direto no vermelho, que eu quebraria tanto o verde quanto o amarelo. Mas como ele reduziu em 2 pontos meu ataque, 4 chega aqui, mas para aqui. E aí, meu ataque faz ele ficar apenas no amarelo. Nenhum futuro ataque, digamos que eu tenha trocado Zenkai, tenha atacado com outro, enfim, eu vou ter que atacar aqui 4 novamente. Mesmo que meu ataque tenha passado e tenha, digamos, quebrado metade da defesa, aquela defesa continua ali com 4 de defesa, com 4 intacta, e eu preciso bater 4 de novo para ele sair do amarelo para o vermelho. Nesse caso em específico aqui, se eu conseguir fazer um ataque de 8 de força e ele não conseguir defender, eu consigo tirar tanto a vida do amarelo quanto do vermelho, nocauteando este Zenkai. Assim que um ataque é terminado, as cartas de combo vão para seus respectivos descartes e segue-se o jogo. Mesmo eu atacando, o meu turno não se encerra, então eu posso, se eu ainda tiver brasões, fazer outras ações, como recuar e usar outro brasão para atacar com um novo Zenkai, por exemplo. Um detalhe bem importante: há uma segunda forma de vencer a partida, ou de perder, é claro. Meu Zenkai ativo for derrotado e eu não tiver nenhum Zenkai no meu banco de reservas para colocar lá na frente, eu automaticamente perco a partida. Se, quando o meu Zenkai ativo foi derrotado e eu já tinha um Zenkai aqui, eu automaticamente, sem custo nenhum, devo colocá-lo no campo ativo para a batalha, para a arena. Assim que eu não tiver mais brasões disponíveis, não tiver mais nenhuma ação que eu consiga fazer ou não queira fazer, como por exemplo aqui, como eu tenho o tom ativo, eu poderia utilizar a habilidade dele para comprar uma carta. Mas, digamos que eu não queira fazer isso, e eu vou passar a vez para o outro jogador. Nesse caso, eu vou desvirar todos os meus brasões e reanimar todos os meus amigos para a posição vertical. Algumas habilidades vão exigir que eu gaste algum brasão virado. Nesse caso, eu vou descartar aquele brasão. No final do turno, da mesma forma que os nossos brasões exauridos são desvirados, o brasão que foi descartado também volta. Por que essa mecânica funciona assim? Qualquer brasão descartado não poderia ser desvirado ou reativado no mesmo turno. Então,
é uma limitação para eu poder utilizar os meus brasões, principalmente na cor amarela, que vai utilizar muito essa questão de virar e reutilizar brasões. Um exemplo disso é a habilidade do Wallipop, que uma vez no turno eu posso recuar ele do meu campo ativo, gastando um brasão que já estivesse sido usado, virado. Então vou descartar esse brasão. Esse brasão não volta para mim até o meu próximo turno. No caso, ele só é restaurado no final do turno, como a gente viu agora há pouco. Mesmo esse aqui sendo uma habilidade de recuo, ela não conta como a ação neutra de recuar um Zenkai ao custo de qualquer brasão. Ele é um recuo extra que eu faço conforme a habilidade. Então, se eu tiver várias habilidades que eu consiga fazer, eu posso ficar recuando várias vezes, assim como se eu tiver várias habilidades de comprar cartas, eu posso comprar cartas várias vezes, mesmo que a ação neutra só possa ser utilizada uma única vez. A essa altura desse tutorial, você já deve ter entendido que os ícones laranja servem para aumentar a força de ataque num combo e os ícones cinza servem para reduzir a força recebida de um ataque rival em um combo. Cada jogador pode usar apenas uma carta de combo, e por mais que existam habilidades que podem aumentar esses ícones aqui e fazer combos monstruosos, a gente estipulou nesse jogo um limite de até 8 pontos, seja para ataque ou para defesa. Mesmo que você consiga, por diversas habilidades e combinações inusitadas, passar de 8 de força ou 8 de defesa, o limite sempre será 8 pontos. Se em algum momento você ficar sem nenhuma carta na sua pilha, no seu deck, e você tiver que comprar cartas, mesmo que seja no início do turno ou por algum efeito de compra de cartas em seus encais, você, ao invés de comprar aquela carta, você deve pingar, né, colocar um marcador de dano, não ferimento, dano em algum dos seus encais, podendo fazer com que um Zenkai saia do nível verde diretamente para o amarelo, ou se alguns encais saia do nível amarelo diretamente para o vermelho, ou se alguns encais estiver no vermelho e seja nocauteado. Mesmo que ficar sem cartas não te faça perder a partida diretamente, ela pode fazer você perder a partida indiretamente, nocauteando seus encais e tendo que ativar o seu terceiro e último amigo. Agora que você já sabe como é que monta a sua equipe e como é que joga Zenkai Arena, te convido a conhecer o jogo, dar uma olhada lá no nosso criador de decks e os links vão estar todos aqui na descrição desse vídeo. Essa primeira coleção, Despertar da Aventura, ela vem com exatamente 4 caixinhas, 4 decks. 2, 3 e 4. E você pode olhar aqui em cima na caixinha quais são as cores que aquele deck vai trazer e também pode misturar as cartas entre os decks e fazer a sua própria equipe. Tem limite de Zenkais ou de itens, contanto que você tem apenas 30 cartas no deck, 3 amigos e uma carta de Ace. Também as suas fichas de brasões nas cores que você escolher. Então, curtiu esse vídeo? Deixa aí seu comentário, deixa aqui a sua dúvida, suas perguntas e a gente se vê na próxima. Tchau!